Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós iremos considerar a reunião Faça Seu Melhor no Ministério, iremos fazer a primeira conversa, revisita e o estudo bíblico. Então vamos para o nosso vídeo e veja como ficou essas demonstrações. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui mais uma vez para juntos considerarmos uma parte de nossa reunião semanal. Vamos agora então considerar as designações, as demonstrações da parte Faça Seu Melhor no Ministério. Espero que possa ajudar vocês em suas designações, para que assim também você possa pegar alguma coisa aqui que for falada e adaptar em sua demonstração, para que você possa também fazer uma boa apresentação. Então vamos iniciar fazendo a primeira conversa, que na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, use o vídeo Quem são as testemunhas de Jeová sem mostrar durante a parte e depois comente algo sobre o vídeo. No final, nós vamos analisar o ponto 17. Então, a primeira conversa nós podemos iniciar assim. Então, o nome da publicadora é Diná e a moradora é Abigail. Então, Diná inicia. Olá, bom dia. Me chamo Diná, sou uma testemunha de Jeová e hoje tiramos essa manhã para conversar com nossos vizinhos a respeito da palavra de Deus. E para mim é um prazer falar com você. Como você se chama? Então Abigail, se apresenta. Bom dia, meu nome é Abigail. Então Diná continua. Hoje estamos fazendo, olha lá, hein? Vamos fazer certinho. Hoje estamos fazendo uma pergunta e gostaria de saber a sua resposta também. Você acha que Deus ouve nossas orações? Então Abigail responde: eu acredito que sim. Pelo menos eu oro todos os dias. Então Diná continua: que bom, continue assim. Vamos ver então o que a Bíblia diz sobre isso. Veja aqui comigo o livro do Salmo 65, 2. Então faz a leitura do texto e depois continua. Viu, Abigail? Jeová é o ouvinte de oração e virá pessoas de todas as nações, ou seja, ele está pronto para ouvir as nossas orações e a todos. Não é bom saber isso? Então Abigail diz: com certeza, isso nos deixa mais animados. Diná continua: verdade. Nós, como cristãos, também oramos a Deus e nos reunimos regularmente para aprender sobre Jesus. E quando vamos de casa em casa, assim como estou fazendo hoje, é com o objetivo de ajudar as pessoas. Veja só esse vídeo para você entender melhor. Quem são as testemunhas de Jeová? Então, finge que mostrou o vídeo e depois continua. Percebeu? As nossas reuniões, elas são gratuitas. Você está convidada em nos fazer uma visita. Então, Abigail diz: vou ver como vai ficar esse final de semana. De repente, eu apareço por lá. Então, Diná continua: tá bom, tenho certeza que irá gostar. Vou lhe deixar uma pergunta para você ir meditando até a nossa próxima conversa. Sobre que coisas podemos orar? Então, aqui eu finalizo essa demonstração. É claro que você pode finalizar da maneira que você achar melhor. Vamos agora fazer a análise do ponto 17. Então, o ponto 17, ele diz: fale de modo fácil de entender. Então, o que você deve fazer? Seja simples e fale de um modo que as pessoas entendam. Será que para vocês tem alguma dúvida nas palavras que Diná falou? E concorda que ela foi extremamente simples? Bem,
Então ela usou muito bem os pontos a seguir. Estude bem a matéria, use frases curtas e simples e explique palavras difíceis caso tenha na demonstração. Nesse caso, não teve. Então entenda bem o assunto para conseguir explicar nas suas próprias palavras de um jeito simples de entender e não use frases longas, somente frases curtas para explicar os pontos principais. Então, Diná, ela foi objetiva, prática, não ficou enrolando, por assim dizer, né, em colocar palavras difíceis de entender ao ponto de ter que explicá-las. Então, podemos dizer que Diná, ela foi muito bem no seu ponto pelo fato de ser simples e a sua designação, a sua demonstração foi de fácil entendimento. Então, ela se saiu muito bem na sua lição. Vamos agora dar continuidade e vamos fazer a revisita. A revisita na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia e depois deixe uma publicação do kit de ensino. Depois vamos fazer a análise da lição 3. Então a revisita nós podemos iniciar assim. Diná inicia: boa noite, Abigail. Conforme conversamos, vim no horário que combinamos. Então Abigail diz: que bom que deu para você. Entra, senta aqui. Então, já sentado, acomodados, Diná diz: como combinado, hoje vamos usar a sua Bíblia para responder a pergunta deixada na nossa outra conversa. Sobre que coisas podemos orar? Vamos ver então inicialmente o livro de 1 de João, capítulo 5, o versículo 14. Você pode fazer a leitura. Então, Abigail faz a leitura e depois Diná diz: então, Abigail, a primeira parte do texto fala que nós primeiro precisamos ter confiança nele. Você sabe quem é esse? Então, Abigail diz: bem, tudo leva a crer que é Jesus Cristo. Então, Diná diz: obrigado pela sua resposta. Quando você tiver um tempinho mais tranquilo, nesse capítulo faz uma distinção entre Deus e Jesus. E quando entra nesse versículo, está falando de Deus, o Pai de Jesus. Sabendo disso, o texto ainda nos fala que podemos pedir tudo. Mas percebeu o detalhe de quando nossa oração será atendida? Abigail diz sim, somente se estiver de acordo com a vontade de Deus. Diná continua: muito bem. E isso pode envolver muitas coisas. Podemos pedir pela vinda do seu reino, que ele continue nos dando vida, que nos livre do mal, que abençoe a nossa família, e assim vai. Então Abigail ela interrompe e diz: podemos pedir também que proteja do maligno, nos proteja do maligno e que nos dê paz. Então Diná diz: exatamente. Percebo que você já conseguiu entender qual é as coisas que podemos orar a Deus. Para lhe ajudar a entender melhor, vou deixar com você essa publicação. Seja feliz para sempre. Na lição 9 fala mais sobre oração. Tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar com você uma outra pergunta para considerarmos depois. Como Deus responde nossas orações? Esse livro pode te ajudar também a obter essa resposta. Aí no sábado, quando eu vier, a gente encontra a resposta na Bíblia para essa pergunta e consideramos um pouco esse livro, tá bom? Então aqui eu finalizo e depois você pode também adaptar uma finalização para a sua apresentação. Vamos agora considerar a lição 3, que tem o tema Faça Perguntas. Então o que você deve fazer? De modo educado, use pergunta para deixar a pessoa curiosa. Então, como pode ser feito isso? Deixe a pessoa curiosa, fazendo pergunta, ajude as pessoas a raciocinar, fazendo pergunta, e chame a atenção para os pontos principais, fazendo pergunta. Então, vocês perceberam que Diná ela fez perguntas inicialmente, após
a leitura dos textos também. Isso fez com que Abigail ela raciocinasse a respeito do texto e entendesse realmente a quem nós devemos orar e como Deus ele ouve a todos. Então, por se fazer assim de uma maneira simples, perguntas fáceis de ser respondida, Diná também, ela se saiu muito bem na sua demonstração. Passemos agora para o estudo bíblico, que se encontra na lição 9.4. E no final nós vamos fazer a consideração da lição número 9. Então podemos iniciar assim. Diná ela começa. Muito bem, Abigail. Agora na lição 4, vamos ver o que precisamos fazer para Deus ouvir nossas orações. Logo aí no início, nos incentiva a ver um vídeo que tem o tema: será que Deus escuta as orações? Vamos ver? Então finge que viu o vídeo, né? E depois continua. Esse vídeo é muito bom, não é verdade? Agora vamos fazer a leitura do Salmo 65:2 para entendermos melhor sobre esse assunto. Você pode fazer a leitura do texto. Então, Abigail faz a leitura do texto e depois Diná, ela continua. Obrigado pela leitura. A pergunta quer saber: você acha que o ouvinte de oração quer que você ore a ele? E por que você acha isso? Então, Abigail responde: bem, respondendo à primeira pergunta, é sim. O texto ele mostrou isso também, pois chama Deus de ouvinte de orações. Ele está pronto para nos ouvir. E a outra parte do texto mostra que viria pessoas de todas as partes, mostrando que Deus ouve a todos. Por isso que eu tenho certeza que Deus também ouve a oração de todos. Então, Diná continua. Muito bem, mas para Deus ouvir nossas orações, temos que viver de acordo com o que Ele acha certo. Vamos ver dois textos e entender isso melhor. Eu vou ler Miqueias 3:4 e você pode ler 1 Pedro 3:12. Então, cada um faz a leitura do texto e depois continua. Como podemos ter certeza de que Jeová vai ouvir nossas orações? Então, Abigail diz: o texto nos mostrou que Deus ele presta atenção e ouve as orações dos justos, mas dos iníquos ele se esconde. Então, Diná continua. E o que isso nos ensina? Então, Abigail diz: isso nos ensina que queremos que Deus ouça nossas orações. Para isso, nós precisamos ser justos, pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Então, Diná continua. Isso mesmo. E a gravura abaixo nos ensina exatamente isso. Será que nessas condições Deus vai ouvir a oração deles? Abigail diz: claro que não. Eles estão orando para tirar a vida do próximo. Com certeza Deus não vai ouvir. Então Diná continua. Isso aí. Entendeu muito bem esses pontos. Vamos passar para o ponto 5. Então aqui a gente finaliza o estudo e vamos agora fazer a análise da lição. Então a lição 9, ela fala: use desenhos, fotos e vídeos. Então o que você deve fazer? Use desenho, fotos e vídeo para ensinar pontos importantes de maneira clara e fácil de lembrar. Então como pode ser feito isso? Escolha bem as imagens, use a imagem que todos consigam ver e na pregação você pode fazer uma pergunta ou mostrar um vídeo no seu aparelho de telefone, falar a respeito do vídeo ou até mesmo mostrar a gravura de uma publicação. Percebemos que Diná ela fez exatamente isso, né? No início do estudo, o próprio livro, né, já traz ali um vídeo embutido, então ela usou o vídeo para mostrar uma lição importante e também mostrou uma gravura do próprio livro também para ensinar em qual momento Deus não ouve as orações. Então, Diná, por ter feito isso, ter usado esses dois pontos importantes, vídeos e gravuras, ela se saiu muito bem também em sua designação. Então, meus queridos amados irmãos e amigos, chegamos ao final desse vídeo.
Espero que possa contribuir para a sua preparação de sua parte e que Jeová lhe abençoe grandemente quando você for fazê-la. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.